Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo na área aqui no R-City. Você já viu aí na descrição, no título. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história, né, do principal jogador do São Paulo nessa temporada de 2022, Jonathan Calleri. Essa semana não tem como, né? Tem que dar uma atenção toda especial para o São Paulo Futebol Clube, até porque São Paulo é o grande finalista da Sul-Americana. Foi o único paulista que conseguiu chegar em uma decisão de uma competição continental. Então, pelo menos até sábado, o R-City focará bastante no time do São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre o Calleri. Calleri, que é o artilheiro do São Paulo, né? O homem gol, toca no Calleri que é gol, tem musiquinha pro homem. Então ele tem muita moral. Então a gente vai falar um pouquinho da história do atacante, por onde ele passou até ele chegar no São Paulo e ser um dos principais, ou se não, o principal jogador do São Paulo nessa temporada. Comente aqui se você acha que ele é o cara do São Paulo nessa temporada e se inscreva no canal, tá bom? Fortaleça o projeto aí do R-City, que a cada dia tá ficando repetitivo, mas é muito bom falar isso. Tá crescendo cada dia a mais, isso é muito importante. Então, Jonathan Calleri, né, ou simplesmente Calleri, ele é nascido em Buenos Aires, argentino, né, da capital argentina. Ele nasceu no dia 23 de setembro de 1993. Fez aniversário esses dias, né? Tem 29 anos de idade e iniciou sua carreira profissional no modesto All Boys, equipe modesta lá de Buenos Aires, que disputa atualmente a segunda divisão do campeonato argentino. Mas em alguns anos já disputou a primeira divisão do futebol local. Tá aí, ó, o Calleri, tá abrindo a imagem, o Calleri aí atuando pelo All Boys no seu início de carreira. Passou por lá, né, antes de ir para o Boca Juniors. Por lá, né, pelo All Boys, ele se destacou no ano de 2013 e 2014, né, anos essenciais na carreira do atacante, até porque, né, a mudança da base para o profissional é bem complicada, mas o Calleri, ele até que se saiu bem. Eu vou falar os números dele, né, nessa primeira passagem aí como atleta profissional. Ele disputou a elite profissional nesses anos. Nessa época, o All Boys estava na primeira divisão argentina e ele marcou gols importantes, né? Marcou contra o River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys e Arsenal de Sarandi, equipes tradicionais da Argentina, as principais equipes da Argentina. O Calleri deixou sua marca, deixou seu golzinho por lá. E o bom desempenho nesses 2 anos rendeu a oportunidade que até o momento era a oportunidade da vida do Calleri, né? Com apenas 21 anos, ele foi sondado e acabou sendo contratado pelo Boca Juniors, principal equipe da Argentina. Tá aí o Calleri, ó, vestindo o manto argentino, né? O manto do Boca Juniors, que obviamente, se não é a principal, é a segunda principal. Fica essa briga entre Boca e River Plate, na minha opinião. Boca Juniors é maior que o River, mas aí cada um tem sua opinião. O Calleri, ele estreou no Boca no dia 17 de agosto de 2014. Foi pelo Campeonato Argentino e naquela oportunidade ele jogou 22 minutos apenas, né, pelos Chinese, né, o apelido do Boca Juniors, para ganhar ritmo, ganhar cancha, entrosamento lá com seus colegas de time no Boca Juniors. E 10 dias depois, né, 10 dias depois dessa estreia, no dia 27 de agosto, saiu o primeiro gol de Jonathan Calleri pelo São Paulo. Não, o São Paulo ainda vai chegar, pelo Boca Juniors, pela maior equipe da Argentina. O gol foi importante, né, para o Calleri, obviamente, muito importante pessoalmente, mas acabou sendo um resultado negativo, né? Naquele dia 27 de agosto, o Calleri marcou seu primeiro gol, porém o Boca Juniors perdeu por 3-1 contra o Estudiantes da Argentina, outra grande equipe lá do futebol argentino. O Calleri acabou marcando seu gol, deve ter comemorado bastante por ter feito um gol em uma das
principais equipes da Argentina e do mundo, mas acabou saindo derrotado, né? Então fica aquele gostinho amargo, mas no fundo, a alegria toma conta, né? Um jovem jogador que marca um gol em uma equipe desse tamanho tem que comemorar mesmo. E logo na sua chegada, ele foi importante para o Boca Juniors, né? Na campanha da Sul-Americana daquele ano, né? De 2014, o Boca Juniors chegou até a semifinal e ele marcou o gol nas oitavas de final, que foi contra o Deportivo Capiatá, equipe do Paraguai, e nas quartas ele marcou contra o Cerro Porteño, duas equipes paraguaias, o Cerro Porteño principalmente uma grande equipe, uma das principais equipes do futebol paraguaio. O Caleri marcou gols. Na semifinal, acabou sendo eliminado pelo principal rival, né? Que foi o River Plate, que acabou eliminando o Boca Juniors da Sul-Americana daquele ano. E o Caleri ele ficou apenas uma temporada, né? Ficou um ano no Boca, ficou entre 2014 e 2015. E em 59 partidas, ele marcou 23 gols pela equipe argentina. Uma boa média de gols, né? Para um jovem jogador que estava ainda conhecendo o futebol profissional, né? Terceiro ano de carreira, ele chegou bem, marcou 23 gols pelo Boca, foi uma das suas principais temporadas na carreira até hoje. E o Caleri ele disputou sua última partida pelo Boca no dia 4 de novembro, né, de 2015. Foi na final da Copa da Argentina, então foi um jogo importante. O Boca Juniors conquistou o título contra o Rosário Central e saiu em alta, né, após a conquista do título. 2-0 para o Boca naquela oportunidade. E além da Copa da Argentina, conquistou o título argentino. Outro momento marcante do Caleri, esse todo mundo deve conhecer, foi no retorno do Tevez. O Tevez, um dos principais ídolos do Boca Juniors nos últimos anos, voltou para o Boca. E o Caleri estava dentro de campo nessa partida. E o Caleri aprontou, né? Acabou ofuscando um pouquinho a estreia do Tevez e marcou um gol incrível. Para quem não viu, depois que terminar de ver esse vídeo, vê o vídeo primeiro, tá? Depois pesquisa esse gol do Caleri. Gol do Caleri contra o Quilmes. Ele marcou um gol de letra encobrindo o goleiro. Simplesmente isso. E ele ajudou, foi essencial na vitória do Boca. O Boca venceu o Quilmes por 2-1. Como a gente ainda quer monetizar esse canal, ainda não está monetizando, né? Mas a gente quer monetizar esse canal, a gente não vai pegar vídeos, né? Para não ferir os direitos autorais, para não ir contra as regras do YouTube. Mas a gente tem uma foto desse gol. Ó o toque de letra. Tá o goleiro ali, ó, adiantado, e a bola encobriu o goleiro e foi um gol sensacional, um gol histórico que torcedores do Boca lembram até hoje. Um golaço para se comemorar muito. Então, foi um momento bem importante na vida do Caleri, até porque esse gol rodou o mundo, né? Não foi um gol apenas que ficou ali no futebol argentino, aqui na América do Sul. Esse gol rodou o mundo, muita gente pediu, né, para ser o gol mais bonito do ano naquela temporada. Então, Caleri ganhou muita notoriedade após esse gol marcado contra o Quilmes, né? Na estreia do Tevez ainda, o mundo do futebol já estava olhando essa partida e ainda um gol desse deu muita moral para o atacante. Eu já mostrei a imagem do gol, um baita de um golaço. Depois você pesquisa esse gol aí que vale a pena. E depois do bom ano do Caleri pelo Boca, um grupo de empresários comprou os direitos econômicos dele, né, por 12 milhões de dólares. Na época era cerca de 48 milhões e 400 mil reais. Uma bolada, né? Ele foi inscrito porque quando compra os direitos econômicos, ele precisa ser inscrito em um time. Então ele foi inscrito no Modesto Deportivo Maldonado, equipe uruguaia. Então, mas ele nunca atuou por essa equipe, ele foi sendo emprestado, como era por um grupo de empresários, a intenção desses empresários era vender e recuperar esse valor investido no jogador. Foi aí que ele chegou no São Paulo, aí começa a história do Caleri no tricolor paulista. Caleri chegou no São Paulo em 2016, tá aqui, ó. Caleri chegou no dia 2 de fevereiro de 2016.
chegou no início do ano, porque os empresários eles tinham a intenção de rodar, né, de fazer o Caleri jogar esse semestre, se destacar no São Paulo, que é uma equipe que tem visibilidade no Brasil e no mundo, para vender ele para a Europa, né, para vender ele por um valor maior do que o que ele foi comprado. Então, os empresários e o Caleri visavam um grande primeiro semestre daquele ano de 2016. O Caleri ele foi apresentado no dia 2 de fevereiro de 2016 e um dia depois ele já entrou em campo contra o Universidad César Vallejo, equipe do Peru. Foi na pré-Libertadores e o atacante que, quando ele chegou no São Paulo, na sua primeira passagem, ele atuou com a camisa 12 e na primeira passagem ele marcou com apenas 8 minutos dentro de campo. O Caleri precisou de 8 minutos para marcar seu primeiro gol pelo São Paulo. Ele entrou aos 13 minutos da segunda etapa naquele jogo e aos 21 marcou um golaço de cobertura. Então o Caleri, pouco menos de 10 minutos, o Caleri foi decisivo para o São Paulo e ajudou marcando o gol de empate naquela oportunidade. Tá aí o Caleri, ó. Caleri chegando no tricolor paulista. Essa foi a apresentação num dia e no outro dia esse gol, o momento que ele dá o tapa encobrindo o goleiro. Então o Caleri gosta de fazer gol de cobertura, até porque, né, já tinha feito aquele gol histórico lá no Boca Juniors contra o Quilmes e marca esse gol também, que não teve tanta história, obviamente, igual o gol de letra encobrindo o goleiro contra o Quilmes lá na Argentina, mas esse gol foi muito importante para o São Paulo e, obviamente, para a vida pessoal do Caleri também, que chegava em uma nova equipe e precisava dessa moral, né? O Caleri, antes de chegar no São Paulo, ele foi sondado, inclusive, pelo Atlético Mineiro, pelo Borussia Dortmund, grandes equipes queriam um atacante, mas ele e os empresários acabaram optando por jogar no São Paulo nesse primeiro semestre de 2016. Então ele teve esse belo cartão de visita, tá aí a imagem do gol, repetindo, né? Não vai ter vídeo porque a gente precisa monetizar esse canal um dia. Eu e o Gustavo precisa de dinheiro, tem conta para pagar. Então fica aí com a imagem e depois você pesquisa. Aí vocês veem pelas fontes oficiais ou pesquisem os piratões que tem aí no YouTube e vocês veem esse gol também, que é um belo de um gol. É um passe que vem do campo defensivo e ele rapidamente ali ele dá um tapinha de cobertura matando o goleiro da equipe peruana. E com esse grande cartão de visitas, né, o Caleri tinha saído do banco para marcar esse gol. O Caleri, obviamente, logo ganhou seu espaço na equipe titular do São Paulo. Ele deixou para trás o Allan Kardec, que é um atacante conhecido aqui no futebol brasileiro, vivia uma boa fase também em 2016, era um dos principais atacantes do futebol nacional, e o Caleri roubou a vaga dele no time, deixou o Allan Kardec no banco. E esse primeiro ciclo do Caleri no São Paulo foi muito bom, né? Durou até o dia 13 de julho, que foi a última partida dele pelo São Paulo, e partida essa que era uma partida decisiva, foi a semifinal da Libertadores daquele ano contra o Atlético Nacional. Infelizmente, para a torcida tricolor, o São Paulo não conseguiu a classificação, perdeu por 2-1, e o gol solitário, né, o gol ali de honra do São Paulo nessa partida para se despedir da Libertadores, foi marcado por ele, né? Caleri fez o gol aí de desconto contra o Nacional. E na primeira passagem pelo São Paulo, foram 31 partidas com 16 gols marcados, e além disso, olha a importância dessa Libertadores para o Caleri. Ele foi o artilheiro isolado da Libertadores daquele ano. Ele marcou 9 gols e foi o principal artilheiro da competição. Era tudo que os empresários queriam, era tudo que o Caleri queria, porém, eu acho que o que eles esperavam era uma equipe maior, uma grande equipe do futebol europeu, porém acabou não rolando, né? Mas antes da gente chegar na Europa, né, quando o Caleri atuou na Europa, ele teve um momento muito especial também na sua carreira, que foi disputar uma Olimpíadas pela seleção argentina. Obviamente, após o destaque dele pelo São Paulo, principalmente pela Libertadores, né, que tem a visibilidade que tem, o Caleri ele foi convocado para disputar as Olimpíadas pela seleção da Argentina. Tá aí o Caleri, ó, vestindo a 9 da Argentina, chegou com moral na seleção olímpica, porém a campanha não foi legal da Argentina
e o Caleri e a seleção, eles não classificaram nem para a próxima fase das Olimpíadas, ficaram na primeira fase. Na estreia da Argentina nas Olimpíadas, perdeu por 2-0 contra Portugal. No segundo jogo, venceram a Argélia por 2-1. Aí um gol importante, ó, o primeiro gol do Caleri pela Argentina. Óbvio, né? Seleção sub-23, mas enfim, é um jogo de seleções que tem grande visibilidade, então é um gol bem especial para o Caleri e foi um gol que ajudou a vitória da seleção argentina, então foi bem legal. E na terceira partida, empate por 1-1 contra a modesta Honduras. E a seleção acabou fazendo 4 pontos no seu grupo e foi eliminada devido ao saldo de gols. Honduras ficou na frente por ter um golzinho a mais de saldo. Além de Honduras, Portugal se classificou. Então foi uma grande decepção para a Argentina e para o Caleri, obviamente. E depois dessa disputa de Olimpíadas, o Caleri não foi mais convocado pela seleção. Não sabemos se tem a ver, né, sobre essa campanha aí que não foi legal da Argentina, mas o Caleri não teve mais oportunidades de disputar jogos pela seleção argentina. E após as Olimpíadas, o Caleri ele acertou a sua ida para o clube inglês West Ham. Ele chegou para a disputa da principal liga do planeta, mas por lá a campanha dele não foi legal, a passagem dele pelo West Ham não foi legal. Ele marcou um gol apenas durante a temporada e atuou poucas partidas como titular. Ele não teve muitas oportunidades na Premier League, disputou 19 jogos, sendo pouquíssimos como titular e marcou apenas um gol. Passagem para se esquecer, ficou apenas um aninho lá no West Ham. Lembrando que ele chegou por empréstimo, né? Os empresários que compraram direitos econômicos dele, né? E ele estava pertencendo ao Deportivo Maldonado, não conseguiram uma venda, mas conseguiram emprestar ele para o futebol europeu, que na concepção dos empresários já aumentaria a visibilidade do jogador no futebol mundial. Porém, ele acabou indo para o modesto West Ham e não fez boa campanha. Na temporada de 2017-18, aí teve uma nova transferência, novamente por empréstimo, e aí o Caleri teve um bom destaque. Na minha opinião, foi até a melhor temporada do Caleri no futebol europeu. Tá aí, ó, já vamos mostrar aqui. O Caleri, ele atuou... vamos lá. O Caleri ele atuou na temporada de 2017-18 pelo Las Palmas, uma equipe média para pequena do futebol espanhol, e ele teve bons números por lá. Porém, foi um péssimo ano para o time. Para a equipe, para o Caleri foi um ano legal, ele fez alguns gols importantes, mas para o time foi péssimo porque o Las Palmas acabou sendo rebaixado naquela temporada. O Caleri ele disputou 41 partidas naquele ano pelo Las Palmas, marcou 12 gols e deu uma assistência. Então ali ele já conseguiu jogar mais na equipe do Las Palmas, mas enfim, a campanha não foi legal, o Las Palmas acabou sendo rebaixado e ele acabou saindo da equipe no final da temporada. Mas ele teve um momento bem emblemático, que inclusive é essa imagem que a gente está mostrando, ele marcou um gol contra o Barcelona. O Las Palmas empatou com o Barcelona nessa partida por 1-1, e quem marcou o gol de empate foi ele, foi o Caleri, né? Teve uma penalidade lá para o Las Palmas, ele cobrou ali, ó, deslocando bem, o goleiro, deslocando bem não, mandou no ângulo, né? O goleiro escolheu o canto, mas era indefensável. Tá aí na imagem o Paulinho também, né? Que já atuou pela seleção brasileira, tá no Corinthians, se recuperando de lesão. Então o Caleri tem no currículo aí que marcou um gol contra o Barça, gol importante, hein? Mas com o rebaixamento ficou difícil, né, a permanência do Caleri lá pelo Las Palmas, e novamente o Caleri e os empresários vão atrás de uma nova equipe. E lembrando que em todas essas transferências do Caleri surgiam rumores aqui no Brasil que o Caleri poderia estar voltando no São Paulo, mas demorou essa volta do Caleri para o São Paulo. Depois do Las Palmas, o Caleri ele acabou mudando de equipe, né? Ele acabou indo pro Alavés, que ele ficou na temporada de 18 e 19, e dessa vez foi uma história um pouquinho melhor, né? Ele contribuiu com a permanência do Alavés na primeira divisão espanhola,
ele... Vamos lá. Cadê a Colinha? Colinha foge e me complica, achei. E dessa vez ele contribuiu, né, para a permanência na Série A do Campeonato Espanhol. Foi uma boa temporada do Alavés e do Caleri também. O Alavés ficou em 11º naquele ano no Campeonato Espanhol e o Caleri ele disputou 36 partidas, marcando 9 gols e dando 2 assistências. Bons números. Vamos lembrar que o futebol europeu é um futebol mais disputado, ele estava em uma equipe menor, que é muito mais difícil de jogar, porque a bola para chegar é muito complicado. Então o Caleri lá no Alavés ele já teve bons números e ele teve uma contribuição maior, ajudou a equipe a ficar na Série A, diferente do Las Palmas, que ele teve bons números, mas os números dele acabam não ajudando a equipe a ficar na elite lá do futebol espanhol. Mas enfim, coisas do futebol não dá para entender, né? Ele teve uma boa temporada no Alavés, mas em 19 e 20, lá vai Caleri, empresários, em busca de uma nova equipe. E o Caleri foi para o Espanyol, equipe também da Espanha. Gostou de ficar na Espanha, né? O Caleri, os empresários dele ali. Tá aí o Caleri atuando pelo Espanyol. E por lá ele atuou na temporada de 19 e 20, e aí foi uma temporada para esquecer. Assim como foi no Las Palmas, foi um ano péssimo para a equipe foi rebaixada, foi a lanterna da competição, e o Caleri teve um ano também bem irregular. Ele disputou 34 partidas e marcou 5 gols. É bem relativo isso, né? Até porque ele é o centroavante. Então, para a bola chegar nele, para ele ter um destaque, a bola tem que chegar nele ali, para ele converter em gols, para ele, enfim, finalizar com perigo. Então ele teve um ano péssimo, né? Pior equipe do Campeonato Espanhol, e ele marcou apenas 5 gols. Teve um jogo ali para ser lembrado para ele, um gol que ele acabou ficando na história da equipe, foi contra o Wolverhampton, né? Equipe da Inglaterra, e na disputa da Europa League, né? Nas oitavas de final da competição, o Caleri teve uma grande noite, marcou 3 gols. Mas olha como o ano do Espanhol estava ruim. Ele marcou 3 gols, ajudou na vitória, mas o primeiro jogo na Inglaterra tinha sido 4-0 para o Wolverhampton. Então, não adiantou nada, porque o Caleri marcou 3, foi 3-2 para o Espanhol, mas de nada adiantou. A equipe foi eliminada da Europa League. Mas por que ele entrou na história? Ele foi o terceiro jogador na história da equipe lá de Barcelona a marcar 3 gols em uma partida internacional. Então o Caleri tá aí no top 3 de jogadores que marcou gols em competições internacionais aí pelo Espanhol, né? Equipe lá da Catalunha, né? Equipe menorzinha lá, porque tem o Barcelona, o Espanhol corre por fora lá. E na última tentativa da Espanha, tem que hidratar, né? Falando sozinho aqui, a voz vai sumindo. E na última tentativa na Espanha, Caleri, que já tinha passado por algumas equipes, foi contratado pelo Osasuna. Tá aí o Caleri pelo Osasuna, e ele chegou lá e atuou apenas por 6 meses. Ele disputou 27 partidas e marcou 6 gols. Ajudou a equipe, né? A equipe acabou ficando na Série A do Campeonato Nacional, mas não foi a passagem que o Caleri esperava, né? Na Europa e no futebol espanhol. Não é informação, é um feeling. Os empresários, o próprio Caleri, eles esperavam que o Caleri teria uma oportunidade melhor na Europa, que ele iria para uma equipe melhor. Mas ele acabou atuando por equipes da terceira prateleira da Espanha, da terceira prateleira na Inglaterra, segunda, enfim. Então ele não... Por um centroavante é muito difícil atuar numa equipe mais fraca, né? Porque a bola não chega, aí é muito puxado. Não dá para o Caleri buscar a bola lá no meio de campo, no campo defensivo, e tentar resolver uma partida. Mas ficou a experiência, viveu lá no futebol europeu, morou na Espanha, morou na Inglaterra, que não está nada mal também, e ganhou em euro, né? Vamos combinar também que isso aí é muito importante. Eu acho que até por isso ele ficou tanto tempo na Europa, até porque precisa encher o bolso, tá certo, né? Um profissional precisa ganhar seu dinheiro.
E nessa passagem dele, nesse tour, né, de Europa, tour entre aspas, né, que ele ficou na Espanha e na Inglaterra, mas nessa aventura do Caleri pelo futebol europeu, foram 5 anos atuando lá na Espanha e na Inglaterra, foram 157 partidas e 33 gols marcados. Pelo potencial do Caleri, a gente sabe que é muito pouco, né? A média foi de 0,21 por jogo. É um gol a cada 5 jogos. Muito pouco, né? Para um dos principais centroavantes do futebol brasileiro hoje em dia, a gente sabe que ele pode entregar muito mais, principalmente quando era mais jovem, tinha mais fôlego. Tem 29 anos ainda, tem muita lenha para queimar, mas com 25, 26 anos ele poderia entregar muito mais, mas eu acho que aí faltou colegas de equipe, companheiros de equipe à altura para o Caleri ser um dos grandes artilheiros do futebol europeu, porque todos nós sabemos que potencial ele tem. E ele passou esse período na Europa, foi sondado, como eu disse anteriormente, pelo São Paulo por diversas vezes, praticamente todas as janelas falava-se do Caleri. O Caleri vai voltar, o Caleri vai voltar, e não voltava. Eu, acompanhando isso nos noticiários, eu já achava que era uma notícia que nunca ia vingar. Tipo o Tevez no Corinthians. Ah, o Tevez vai voltar e nunca voltou. Eu achei que o Caleri seria a mesma história, que o Caleri não voltaria nunca mais para o São Paulo. E além do São Paulo, o Boca Juniors também sempre tentou trazer o Caleri, mas a situação financeira lá na Argentina é bem mais complicada ainda que no Brasil. Então, para trazer um jogador da Europa, jovem como o Caleri, ficaria muito complicado. Então, o Boca não conseguiu trazer o argentino. E no dia 30 de agosto de 2021, último dia da janela do meio do ano, Caleri foi confirmado no tricolor paulista. Toca no Caleri que é gol, né? O Caleri estava de volta no São Paulo Futebol Clube. A princípio, por empréstimo. Caleri chegou por empréstimo no meio do ano passado. Já do meio para o fim, tá aí o Caleri ó, se reapresentando no São Paulo. Lugar que, na minha opinião, principalmente a gente vendo ele jogar no São Paulo hoje em dia, a gente sabe que era o lugar que ele nunca devia ter saído. Parece que a camisa ali, quando ele põe a camisa, cai igual uma luva para ele. E o Caleri, quando ele chegou, ele demorou 4 jogos para marcar o seu primeiro gol pelo São Paulo. E foi em grande estilo esse gol, né? Foi num clássico contra o Santos. Lembrando que as 4 partidas anteriores o Caleri era banco de reservas, entrou no decorrer da partida e a primeira partida que ele iniciou jogando foi esse clássico contra o Santos e ele já marcou um golzinho. Caleri que na primeira passagem dele não havia marcado gols em clássicos e nessa volta já marcou contra todos os rivais aqui de São Paulo. Então vem sendo um carrasco aí dos adversários do São Paulo, né, dos principais rivais, São Paulo, do Corinthians, Palmeiras, Santos. Caleri já brocou contra os 3 grandes de São Paulo. Então, voltou com tudo, voltou sendo o rei dos clássicos aí pelo São Paulo. E no segundo semestre de 2021, que foi quando ele chegou, foram 16 partidas disputadas e 5 gols marcados. Disputou poucos jogos, estava naquele período de adaptação, obviamente faziam 5 anos, né, que ele tinha saído do futebol brasileiro, então até retomar, ele ficou alguns meses sem jogar depois que ele saiu da sua última equipe da Espanha, então demora essa adaptação, mas mesmo assim marcou 5 gols. Entre esses gols, né, ele tinha marcado contra o Santos, ele marcou em outro clássico, marcou contra o Corinthians. O cara chegou cheio de moral e marcou em 2 clássicos, né, nessa reta final de temporada em 2021. Então o cara chega com muita moral e nos braços da torcida, né? Marcar gol em clássico, o que não vai faltar é moral para o Caleri. E em 2022 vem sendo um ano diferente para o Caleri. Ele teve desde o início do ano, se preparou, teve uma pré-temporada adequada e vem tendo ótimos números. Na primeira competição do ano, que foi o Campeonato Paulista, ele já foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols marcados. Então, já mostrou que chegou forte para a temporada de 2022 e que seria um dos principais atacantes do futebol brasileiro, até porque o Paulistão, né? A gente conhece, a gente sabe o quanto é difícil, tem as equipes do interior, mas as equipes do interior sempre dão muito trabalho para os principais times de São Paulo.
E ele teve um gol emblemático. Ele tem um gol emblemático lá contra o Boca, né? Lá no Boca Juniors, contra o Quilmes, que é esse gol de letra que a gente falou aqui dele. Teve o gol de cobertura pelo São Paulo quando ele chegou. E tem esse gol também contra o Água Santa, lá em Diadema. Ó. Tá aí ó, a imagem do gol. Novamente a gente não vai de vídeo, né? Vai só de imagem. Caleri marca um golaço de bicicleta lá contra o Água Santa, na casa da Água Santa, vencendo a equipe por 2-1. O gol garantiu a vitória, foi no finzinho do jogo. Lembrando que o Caleri estava no banco nessa partida, ele entrou no decorrer da partida e marcou um gol de bicicleta. Então, cada vez mais o Caleri vai ganhando moral com a torcida, vai sendo o queridinho da torcida. E óbvio, né, entre os torcedores do São Paulo, vem sendo um dos principais nomes e perguntam quem vai marcar o gol do título da Sul-Americana, né? O São Paulo vai ser campeão? Caso seja, quem vai marcar o gol do título? Todo mundo aposta no Caleri. O homem gol do São Paulo e tem habilidade também, ó. Gol de bicicleta, gol de letra, gol de cobertura. O homem é diferenciado. E pelo Brasil, e o São Paulo ele foi vice-campeão do Campeonato Paulista. Caleri foi um dos destaques da competição, mesmo com o vice-campeonato, foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato e marcou 2 gols no primeiro jogo da final contra o Palmeiras. Naquele jogo que o São Paulo venceu o Palmeiras por 3-1, o Caleri marcou 2 gols. Porém, né, o jogo da volta para a torcida tricolor, um pesadelo aquela tarde de domingo no Allianz Parque, que o São Paulo acabou sendo goleado por 4-0 e acabou acabando o sonho do Campeonato Paulista. E pelo Brasileirão nessa temporada são 12 gols marcados, bons números do Caleri. E pela Sul-Americana, final da Sul-Americana que está chegando, próximo da Católica, né, nas oitavas de final da Sul-Americana. Estava sem sinal, retomou o sinal. Repetindo aqui a informação, o Caleri ele marcou nas oitavas de final da Sul-Americana. O único golzinho que ele marcou pela Sul-Americana foi contra a Universidade Católica do Chile. E depois disso, na Sul-Americana, ele não marcou mais gols. Então, na Sul-Americana, o Caleri está devendo. Será que ele vai desembestar, marcar gols na final, né? Vai fazer gol no momento mais importante, na grande decisão? Então é o que a torcida tricolor espera, né? Espera e muito. E o último gol do Caleri foi no dia 18 de setembro, fazem 10 dias, né? Foi contra o Ceará na vitória por 2-0. Antes disso, o Caleri estava passando por uma seca de gols, já estava tendo até aquela desconfiança da torcida, mas o Caleri ele marcou contra o Ceará, acabou com um jejum de gols e chega com moral para essa grande final. Já chegaria com moral, né, normalmente, pelos números que ele tem no São Paulo, pelo momento que ele vive no São Paulo, mas se chegasse numa decisão com uma seca de gols, né, com vários jogos sem marcar, ficaria bem complicado. Às vezes a pressão, nem da torcida, até dele mesmo, ele se cobrando, ficaria algo meio pesado para o Caleri. Então ele chega mais tranquilo por ter marcado esse gol contra o Ceará no Brasileirão. Nessa temporada, o Caleri tem 21 gols marcados e 6 assistências. São 56 partidas nessa temporada, números que, óbvio, né, credenciam ele como um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Para mim tá Pedro, Gabigol, Caleri, tem o Germancano no Vasco, no Fluminense. Então é uma... São esses atacantes, assim, lembrando assim, de bate-pronto, são os principais atacantes do futebol nacional. O Yuri Alberto está chegando no Corinthians, né? Ainda não está com tanto tempo no Corinthians, tem muito a mostrar ainda, mas esses atacantes que eu mencionei são atacantes consolidados no futebol nacional e o Caleri está entre esses atacantes. O Caleri já é uma realidade no futebol brasileiro, é um dos principais centroavantes. E os bons números do Caleri acabaram obrigando, entre aspas, o São Paulo a contratar, né? Óbvio que o São Paulo
adorou, né, essa notícia de ter que contratar o Caleri, e o Caleri foi contratado de maneira definitiva. Depois de 5 anos pertencendo a esses empresários, né, do Deportivo Maldonado, o Caleri foi contratado em definitivo pelo São Paulo por 3,3 milhões de dólares. É um valor que fica próximo de 14,4 milhões de reais, e o contrato dele é válido até dezembro de 2025. Então, ninguém pode tirar mais o Caleri do São Paulo. Caleri é do São Paulo pelo menos até dezembro de 2025. Só vai tirar o homem do São Paulo se pagarem a multa, obviamente. Mas caso contrário, Caleri é do tricolor até o final de 2025, né? Podendo renovar, obviamente, a gente sabe que o Caleri pode renovar se fizer boas temporadas até 2025. Ele vai ter 32 anos, então tem lenha para queimar aí o atacante do São Paulo. E é um dos principais nomes, né? O que a gente colocou aí no título. Será que o Caleri será o herói do São Paulo na grande final da Sul-Americana? Ele tem grandes condições, né? A gente sabe, é um cara que já fez gols decisivos pelo São Paulo, gols importantes. E numa final de Sul-Americana, como disse o Rogério Ceni, é o principal jogo da década para o tricolor paulista. E precisa de um cara que não sinta as decisões como o Caleri. Caleri é o jogador, é argentino já é mais friozão nesses jogos decisivos, então é um jogador muito importante no esquema do Rogério Ceni, é um centroavante que faz toda a diferença, e ele não faz toda a diferença só no São Paulo, ele faria em qualquer equipe do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Então o Caleri tem totais condições, a partida será sábado, mais um vídeo aí do R-City falando sobre o jogo decisivo do próximo sábado, e hoje um vídeo especial, né, falando sobre a carreira do Caleri, sobre a passagem dele na Europa, sobre seu início de carreira, principal jogador do São Paulo, no meu ponto de vista. Comente aqui se você acha o Caleri o principal jogador do tricolor paulista nessa temporada, e se o Caleri que vai marcar o gol do título, na sua opinião. Quem marcará o gol decisivo, né? Caso o São Paulo vença, ou se você acha que o São Paulo não vai vencer também, comente aqui quanto será o jogo, tá bom? Esse vídeo, obviamente, vai acabar chegando mais para a torcida tricolor. Seja bem-vindo ao R-City. Quem não for São Paulino também seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, ajuda a gente aí, porque tem vídeo falando sobre todas as equipes. Mas essa semana, repetindo, é uma semana toda especial para o São Paulo Futebol Clube. Como disse o Rogério Ceni, é o jogo da década para o tricolor paulista. Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo entregue do R-City. Muito obrigado a todos e comente aqui sobre temas, tá bom? Que vocês queiram conhecer aqui, queiram saber aqui no R-City, que a gente vai atrás e vai trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Esse foi mais um vídeo aqui do R-City. Tamo junto!